Camões, influências literárias e históricas. Camões, uma das figuras renascentistas de maior destaque, inspirou-se para a criação dos Lusíadas num dos géneros literários cultivados pelos poetas desta época, a epopeia. As epopeias gregas mais célebres e influentes, consideradas epopeias clássicas, são a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, e a Eneida de Virgílio. Camões foi também buscar inspiração a epopeias consideradas modernas, uma vez que surgiram num período pré-renascentista ou já renascentista e foram escritas em língua dita vulgar e não em grego ou latim. São exemplos deste tipo de epopeias a Divina Comédia, de Dante, e Orlando Furioso, de Ariosto. Para além de procurar inspiração em fontes literárias para escrever a sua epopeia, Luís de Camões também se apoiou em diversas fontes históricas. As crónicas de Fernão Lopes e de Rui de Pina serviram de fundamento para os acontecimentos relacionados com a história de Portugal. Obras como Décadas da Ásia, de João de Barros, a história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, de Fernão Lopes de Castanheda, e a história trágico-marítima de Bernardo de Brito legitimaram a narração da viagem dos portugueses até ao Oriente. Portanto, foram várias e de natureza diversa as obras que influenciaram Camões na criação da sua epopeia. Umas exerceram influência na estética do poema, as fontes literárias como a Odisseia de Homero e a Eneida de Virgílio. Outras serviram de base ao seu conteúdo histórico, fontes históricas como as crónicas de Fernão Lopes e de Rui de Pina ou a história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, de Fernão Lopes de Castanheda. O classicismo na literatura, a epopeia clássica. O classicismo recuperou modelos artísticos da antiguidade clássica. Na literatura, a epopeia é um desses modelos. Duas das epopeias mais célebres são a Odisseia e a Ilíada, da autoria do poeta grego Homero, escritas por volta do século VII a.C. A Odisseia conta a história de Ulisses, um herói grego que, depois da Guerra de Troia, enfrenta monstros e vive aventuras durante 10 anos até conseguir finalmente regressar a casa. Na Ilíada, conta-se a história de Aquiles, guerreiro inigualável e que foi o grande herói grego da Guerra de Troia. A par das obras gregas atribuídas a Homero, salienta-se a Eneida, epopeia romana da autoria de Virgílio, datada do século I a.C. Na Eneida conta-se a história de Enéas, guerreiro troiano que é salvo na Guerra de Troia e que tem como missão chegar à Península Itálica, onde deverá fundar uma nova cidade e berço de uma grande civilização, Roma. De uma forma genérica, pode-se dizer que uma epopeia é um poema narrativo que celebra as ações grandiosas de um herói, também ele um protagonista de qualidades excepcionais. Neste género épico, a presença do maravilhoso é fundamental, uma vez que as divindades e outros seres mitológicos não só protegem e glorificam o herói, como também são peça fundamental para o desenrolar da ação. Do ponto de vista da estrutura, a narrativa épica é composta por 3 partes obrigatórias. A proposição, parte inicial que apresenta o tema da obra. A invocação, na qual é feito um apelo aos seres mitológicos pedindo-lhes inspiração poética para a criação da obra. E, por fim, a narração, a parte central e mais extensa que contém o relato da ação. Característica relevante da epopeia clássica é também o início da narração in medias res, ou seja, o relato apresenta a ação numa fase já adiantada. Desta forma, começa-se a narração pelo momento crucial da ação, e com isso o narrador consegue criar dramatismo e cativar a atenção do leitor. O conjunto destas características confere à epopeia qualidades como a unidade, pela existência de um fio condutor ao longo de toda a narrativa, a integridade, graças à sua estrutura completa, e a variedade, conseguida pela diversidade de factos narrados. Resumindo, uma epopeia é uma narrativa em verso
com características próprias. A presença de um herói e a exaltação das ações narradas, a introdução de elementos do maravilhoso, a divisão em 3 partes obrigatórias e o início da narração in medias res. O conjunto destas características confere unidade, integridade e variedade à epopeia. A mitologia greco-latina nos Lusíadas. Uma das características da epopeia é o recurso à mitologia clássica. Deuses, musas, ninfas. Camões, no entanto, não usa esses elementos apenas para embelezar o poema. Na verdade, são os deuses que fazem com que a ação se desenrole. É uma luta entre os que estão a favor da missão dos portugueses e os que estão contra. Na mitologia romana, Júpiter é o rei dos deuses. É o senhor do céu e da terra e comanda os raios e os trovões. Casou com Juno, deusa do casamento. Simboliza a razão e o equilíbrio entre as forças que motivam os portugueses e as dificuldades oferecidas pelos elementos naturais. Neptuno, irmão de Júpiter, é o deus dos mares. Não gosta que os homens tenham a ousadia de atravessar o seu elemento. Por vezes, convoca Éolo, deus dos ventos, e juntos provocam terríveis tempestades no mar. Plutão, irmão de Júpiter, é o deus dos infernos. Vênus, deusa do amor e símbolo da beleza física, é a grande defensora dos portugueses, intercedendo a seu favor no Concílio dos Deuses e ajudando os navegadores lusos na sua viagem à Índia. Vênus é casada com Vulcano, deus do fogo, que forjava os raios para Júpiter, seu pai. Marte é deus da guerra e, por isso, um dos mais importantes para os romanos. No Concílio dos Deuses, junta-se a Vênus e toma partido dos portugueses. Cupido, filho de Vênus e de Marte, é deus do amor. Quem fosse atingido por uma das suas setas, apaixonava-se. Filho de Júpiter, Baco é o deus do vinho e da alegria. Tenta impedir que os portugueses cheguem à Índia, armando-lhes ciladas e causando uma terrível tempestade. Júpiter é também pai de Mercúrio, o mensageiro dos deuses, Apolo, deus do sol, da música e da poesia, Minerva, deusa da sabedoria, da guerra e da literatura, e Diana, deusa dos bosques e da caça. Os Lusíadas. Características de uma narrativa épica. Os Lusíadas são uma epopeia, uma narrativa épica que relata num estilo solene o passado épico nacional, os feitos grandiosos do povo português. Como tal, apresentam características específicas deste género literário ao nível do tema e da estrutura. Quanto à estrutura interna, os Lusíadas encontram-se divididos em 4 partes: proposição, invocação, dedicatória e narração. Os elementos que compõem esta obra, e tal como a divisão em 4 partes fazem dela uma epopeia, são a ação, o tipo de personagem herói, a presença de elementos do maravilhoso e a forma. Para além destas características específicas, podemos ainda atribuir aos Lusíadas qualidades como a unidade, a variedade, veracidade e integridade.